Olá, meus irmãos. Aqui estamos nós para darmos continuidade aos nossos estudos. Nós, da comunidade espírita Caminheiros do Amor, a Rua Arnaldo Magnicário, 1370, estamos sempre a nos reunir para estudar e refletir sobre os ensinamentos trazidos pelos bons espíritos e pelo nosso irmão Kardec, o nosso grande codificador da doutrina. E aqui, antes de entrarmos propriamente nos estudos, vamos assim fazer a nossa prece, pedindo a bênção do Pai, dos amigos espirituais que aqui estão conosco, que eles possam nos envolver no seu amor, na sua paz, na sua luz, que possamos nos sentir tranquilos, acolhidos por esse amor maior, recebendo essas energias gostosas, balsamizantes, que vão dissolvendo em nós todas essas dificuldades que trazemos, sejam os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas dores. Neste momento, tudo vai sendo dissolvido e vamos assim restabelecendo um padrão de tranquilidade e de equilíbrio. Pedimos a esses mensageiros do plano maior que possam iluminar a nossa mente, aquecer o nosso coração, nos preparar para essa dinâmica maravilhosa dessas informações que vão mexendo conosco, vão nos transformando devagarinho, deixando para trás o homem velho, para que nós despertemos essa potencialidade que há dentro de nós, o Filho de Deus. Assim, agradecemos a toda essa assistência bondosa que está conosco e ao Pai por mais esta oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Então, vamos aproveitar bem o nosso tempo hoje. Nós estamos aqui com o Livro dos Espíritos. Estamos no livro 3º, dentro dele tem divisões, então nós estamos no livro 3º, capítulo 2º, que vai falar sobre a lei da adoração. E hoje a gente está no item 2, a adoração exterior. E são as questões 653, 654, 655 e 656. Então vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre essa questão da lei da adoração. A lei da adoração, ela faz parte da lei divina ou natural. Adorar é um sentimento inato em todos os homens. Todos nós possuímos esse sentimento maior, né, de que há algo, uma força grandiosa que a tudo dirige, a tudo rege, a tudo cria. Então, esse sentimento maior é um sentimento de reverenciar, de reconhecer essa força maior que dá sustentação, que equilibra e que harmoniza todas as coisas. A gente pode dizer assim, né, que essa condição da adoração, ela está em nós, homens, mas de forma rústica, a gente pode dizer que até mesmo nos animais existe esse sentimento de adoração. Se a gente for buscar no Livro dos Espíritos, tem uma questão bastante interessante que os espíritos falam, né, a respeito da evolução do princípio inteligente. Então eles dizem, né, que nós reverenciamos a Deus e que os animais, os nossos queridos pets, reverenciam a nós como deuses. Sim, é só olhar para os bichinhos, né? Como eles gostam da gente, como eles sentem a nossa falta, quando a gente chega, o carinho que eles envolvem, que eles nos envolvem. Então, esse sentimento, ele também vai se purificando, né? Aquilo que era bem rústico no animal, ele vai se desenvolver, vai florescer na condição espiritual. É muito bonito, né? Então, a gente vai
buscar entender que cada filho de Deus encontra na sua caminhada evolutiva uma ou mais formas de reverenciar essa força maior, o Pai. Cada um dentro da sua maturidade espiritual ou a própria circunstância de existência. Vamos fazer uma comparação, né? O bebê, lá na fase primeira nossa, né? Nós não adorávamos a mamãe e o papai, né? Principalmente os dois, né? Ou na falta dos dois, quem estivesse ali cuidando da gente. Então a gente adorava, é um sentimento mágico de ligação do bebê com o familiar mais próximo. Depois a gente passa para a fase infantil, ali na infância também a gente quer, né, o familiar, a mamãe, o papai próximo para brincar, para dividir as curiosidades, os aprendizados. Depois, quando a gente entra na adolescência, já é uma outra forma de nos relacionar, né? Oi, velho, oi, velha. Era a gíria do meu tempo, né? Mas é uma outra condição, né? E depois, na fase adulta, buscando acolher, buscando atender as necessidades já do papai, da mamãe ou do familiar que vai se tornando mais idoso e carente de atenção. Então, durante esse percurso, né, do nosso crescimento enquanto pessoa, a gente tem essa dinâmica de ir modificando esse querer, esse amor, né, pelo nosso ente maior. E assim também enquanto espírito, a nossa jornada espiritual, ela vai fazer a mesma coisa com a gente. Então, é só a gente respeitar cada um, as suas escolhas. A gente não pode nunca querer colocar ou impor para o outro como ele deve se relacionar com essa força maior, o que ele tem que entender. Não, não. Cada um vai fazendo a sua descoberta, vai fazendo o seu aprendizado a seu tempo, para que seja verdadeiro, né? Bom, aí a gente vai lembrar um pouquinho que lá no início da humanidade, na Terra, né, enquanto homens primitivos que já fomos, a gente percebeu a natureza como a grande força, a grande mãe. E ao mesmo tempo, nós temíamos, mas também a reverenciávamos, né? Com as fogueiras, com as nossas danças. E assim a gente foi crescendo, o homem mais socializado, mais desperto para as organizações sociais e o poder, foi trazendo em forma de figuras, foi modelando em pedra esses deuses, essas forças que estavam acima dele, né, na natureza. E foram criando aquilo que nós temos hoje, né, dos mitos dos deuses, em pedra, em imagens, né? Muito interessante, porque o homem foi fazendo esses deuses, que significavam essas forças da natureza, a sua imagem e semelhança, não só a imagem e semelhança da parte física, mas também da condição moral, ou seja, para aqueles homens daquele tempo, os deuses tinham condições difíceis de vícios, de defeitos, então adoravam a deuses que tinham a ira, né, que tinham suas paixões, e era um relacionamento bastante tumultuoso, né, entre a criatura e o Criador, entre o homem e seus deuses. E foram se desenvolvendo ritos, rituais, sacrifícios, oferendas na tentativa de aplacar essas dificuldades de relacionamento, né? Nesse primeiro instante de entendimento e de desenvolvimento dessa forma de amar a essa força maior. Bom, aí a gente vai passando, né, o tempo, mas esses costumes e esse comportamento dos ritos, das oferendas, dos sacrifícios, eles foram se sedimentando, né, através
de muitas gerações. E aí a gente chega lá, né, na tradição hebraica, a gente tem o primeiro homem que fala de um Deus único, que é o Abraão. Depois dele a gente tem Moisés, que vai falar sobre um Deus único também, só que Moisés, depois de ter passado muitas peripécias lá com os faraós, que tinham muitos deuses, né, ele trouxe os 10 mandamentos e também a lei mosaica, que ele mesmo criou. E ali na lei mosaica ele disse, não vamos fazer deuses de hipótese nenhuma, construção de ídolos nenhum, nem do que há em cima nem embaixo da terra. Moisés já deu as cartas aí, né? Mas era a condição daquele momento, da necessidade que ele tinha de organizar o povo. Aí vem Jesus. Antes de Jesus, o que acontece, né? Entre Moisés e Jesus? O povo judeu. O povo judeu pega todas aquelas informações dos 10 mandamentos e vai trabalhar de um jeito que promove o retorno da prática dos rituais, das oferendas e dos sacrifícios. E fica, né, patinando, porque eles tinham tudo para avançar, né, em termos de fé, de religiosidade, eles já tinham conhecimentos bastante ali, mas preferiram ainda a forma materializada da fé. E vem Jesus. Jesus chega num processo reformador, né? Trazendo a condição de um Deus que é pai, que não é cruel, que dá oportunidade aos filhos de aprendizado e diz, não só diz, como exemplifica as pessoas que a melhor oferenda, o maior sacrifício se resumia em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus aqui, ele traz toda a condição do adorar para o coração, né? E para a ação da caridade. E exemplifica isso, né? Através de todo o percurso do seu evangelho. Então, a gente vê assim aqui, né? Até mesmo as reuniões de Jesus com os seus discípulos, eles se reuniam, faziam uma prece, geralmente uma prece que vinha do coração, ela nem era uma prece recitada. Jesus ensina o Pai Nosso, mas na maior parte das reuniões com os seus discípulos, ou eram os discípulos que faziam a prece, né, para a abertura dos trabalhos, para depois eles saírem e fazer o trabalho deles, de auxílio, de amparo, de esclarecimento, ou era Jesus mesmo que fazia uma prece que vertia do coração. Então, nesse momento, a gente tem essa condição do adorar, né, do reconhecer a Deus, essa força maior criadora, através do bom coração, dos bons sentimentos, da boa proposta de trabalhar com esse sentimento, não só a benefício da gente, dos nossos interesses, mas a benefício de todos aqueles que vão conosco, né? Então, a gente poderia dizer assim, que Deus observa seus filhos através do cumprimento das suas leis, das boas obras, sem dúvida nenhuma, né? E isso sempre com humildade e caridade a gente vai conseguir. Então, o que a gente poderia dizer de adorar a Deus? É um modo de expressar amor, admiração, gratidão, que pode ser por pensamentos e palavras, que é a adoração passiva, que a gente poderia dizer, né? As vibrações, a prece, que é importante, e também pelas ações, que é uma adoração bastante efetiva. Aliás, o plano espiritual diz, né, que a adoração verdadeira, ela se transfere daqui para aqui, na prática da caridade, das boas ações. Então, a caridade é a adoração ativa. Se o pensamento e a prece é a adoração passiva,
a ação da caridade é a adoração ativa. E aí a gente entra na adoração exterior. Então a gente poderia falar assim, bom, e aí os cultos, né? É errado, é certo? Para cada um a sua necessidade, não tem nem certo nem errado. Mas como agir de forma correta para que seja eficiente, né? Esse momento que a gente escolheu para estar ali na igreja, no templo, onde quer que seja, na casa espírita, tem que ser efetivo. E para ser efetivo, o meu coração precisa estar tranquilo, né? Ou num processo de buscar essa tranquilidade. Então a gente vai ver assim: necessário ter nobreza de sentimentos. Não podemos ter críticas, mágoas, ressentimentos em nosso coração quando a gente se vai colocar diante de um altar, diante de uma condição de prece. Todos esses sentimentos menos nobres, eles precisam estar sendo trabalhados para melhorar. Porque se a gente tem algo dentro do nosso coração, a mágoa, o ressentimento, a crítica, a inveja, o ciúme, seja lá o que for, a gente não consegue sintonizar com Deus. A nossa energia não flui. E Jesus mesmo fala, né? Tem um pedaço lá no evangelho dele que ele diz pra gente: portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar e aí te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem fazer a tua oferta. Então, a oferta melhor que a gente pode fazer para Deus é o perdão, né? É a condição da humildade, é a condição da caridade, porque vamos dizer, Deus já tem tudo, levar uma florzinha, uma velhinha, aplaudir, não é isso, né? Deus quer o bom filho, Ele quer ver o nosso aprimoramento, a nossa autoeducação fluindo. Então, é a condição, sim, Senhor, aqui estou ainda com as minhas mazelas, mas eu estou trabalhando, Senhor, todos os dias para que devagarinho, pouco a pouco, eu consiga fazer essa transformação importante desses sentimentos menos nobres para um sentimento maior de entendimento da família humana, que precisamos respeitar a todos, não só os de dentro de casa, né? Muito bom. Uma outra coisa com relação aos cultos, tomar cuidado com o gestual, porque às vezes a gente se coloca, né, em posições ou assim, com a mão para cima. Não precisa, sabe, gente? Porque no final a gente acaba chamando a atenção das pessoas que estão ao nosso redor e parece que a gente então tá querendo se mostrar. Ah, olha, veja como eu sou bonzinho, como eu tô aqui, entendeu? Então, para adorar a Deus, Jesus dá 2 recadinhos. Adorar em espírito, no altar do nosso coração. Como fala Paulo de Tarso, que a gente tem um altar aqui dentro do nosso coração. Adorar em espírito e adorar em verdade. Jesus fala isso para nós no Evangelho. Como é que é adorar em verdade? Colocando em prática as leis do Pai. A prática da caridade, né? Então, a caridade é essa adoração ativa essencial para todos nós, porque com a doutrina espírita, o que veio para nós? Espíritas, amai-vos, instruí-vos, e fora da caridade não há salvação. Então, pede para nós, sem dúvida nenhuma, a prática da caridade. A começar por esse processo da instrução, do autoconhecimento, de se observar, né? De colocar para si propostas renovadoras, modificadoras da forma de enxergar a vida e tudo que há nela, até nós mesmos, e a partir daí começar a olhar para o outro com mais paciência, com mais tolerância, com mais benevolência, sabendo que tudo tem o seu momento de acontecer e que a gente está inserido nesse processo, não é?
Então, oferecer sempre ao próximo o nosso amor é o melhor presente que a gente possa dar a Deus, né? Atender as pessoas nas suas necessidades, seja a necessidade de falar, desabafar, a necessidade de comer, de ser acolhido, né, por um agasalho, ou por um abraço, ou por um sorriso. É a adoração ativa que estão esperando de nós. E também, lógico, né, o agradecimento. O agradecimento é uma adoração, agradecer por tudo. Desde o agradecer as coisas boas até as coisas difíceis, porque a maior parte das vezes são as dificuldades e as dores que têm o poder de nos transformar. Já diz, né, uma sábia frase que coloca para nós assim: aquilo que te fere é aquilo que te cura. É uma verdade dura, mas ela é uma verdade, porque através da dor e da dificuldade é que nós estamos evoluindo. Mas não precisamos ficar nessa tecla difícil. Então, sim, agradecer também as coisas boas, porque afinal de contas, na vidinha da gente não acontece só coisa difícil, tem muitas coisas boas que acontecem. Agradecer o cafezinho da manhã, ou se não é o cafezinho, é o chazinho, agradecer o chazinho, né? Agradecer o abraço que a gente recebe de alguém que a gente gosta. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesse mundão aprendendo e nos desenvolvendo enquanto espíritos para jornadas mais evoluídas. Agradecer as flores que alegram a nossa vida, que nos dão essa condição de maior leveza no olhar, de reconhecer a obra do Pai bela, maravilhosa, e nós inseridos dentro desse processo também a florescer, que nós vamos, né, devagarinho nos tornar belas e cheirosas flores. E assim a gente tem as nossas questões aqui do Livro dos Espíritos, que eu convido a todos a ler. Essa condição da explicação que nós demos aqui faz parte dos conhecimentos que estão nessas 4 questões que a gente alinhou logo no início da palestra aqui de hoje. Então leiam as questões no Livro dos Espíritos, né, para poder fechar todos esses conhecimentos. E assim vamos pedindo a bênção do Pai, a sua proteção para todos nós, para os nossos familiares, que estejamos atentos então a essa condição da adoração, que possamos ser o bom filho a ajudar a colocar um pouquinho de luz na casa do Pai, onde estamos agora aqui nesse momento. Nós temos um lugar importante, que é onde estamos neste momento, e nesse local, seja dentro da nossa casa, no grupo de amigos, no trabalho, a gente tem também uma tarefa importante, a de ser bons filhos de Deus, colocar em prática devagarinho tudo que a gente está aprendendo. Que o Pai nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.